graça e a paz de nosso Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui, nessa noite, buscando a presença de Deus. Estamos aqui transmitindo ao vivo pelo Facebook da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Nós estamos aqui com o pastor Weber, pastor Weber. Nós temos aqui também da Igreja Presbiteriana Os Semeadores, pastor Marton. Boa noite, sejam bem-vindos. Você que está nos ouvindo, você que está assistindo essa live desse culto que nós estamos celebrando ao Senhor nosso Deus. Nós também estamos presentes no YouTube dos Semeadores, no canal do YouTube dos Semeadores. Deus abençoe a vida de todos vocês, semeando mensagem de vida para o seu coração. E também nós estamos pela Web Rádio Semeadores. A todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela Web Rádio, quer aqui no Brasil, quer em outros países, como nós temos aí nossos amigos, o pastor Johnny Ramos lá na Suécia, nos Estados Unidos, na América Central, Guarulhos aí, muitos lugares estão sintonizados conosco. Nós vamos iniciar esse culto fazendo uma oração, dedicação ao Senhor, colocando diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos ministérios. Que Deus nos abençoe nessa noite de busca ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, mesmo diante da situação que nós estamos enfrentando, poder louvar e adorar o teu nome, junto com aqueles que estão nos assistindo ao vivo, que estão nos assistindo online agora, e os que estarão vendo a reprise. Estamos aqui cultuando a tua presença e pedimos a tua bênção e a tua direção para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa esse culto, abençoa esse momento de louvor, de adoração, de entrega ao teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os amados irmãos e a todos os que estão aí conosco, você que está com a sua Bíblia em mãos, cada um aí que está com o seu celular, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 27. Nós vamos ler até o verso de número 8. Salmo de número 27, Salmo de Davi. Davi foi um dos que compuseram mais de 73 salmos, dos 150 salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. Nós temos aí mais de 73 salmos que nos ensina a orar e adorar, e ele está aí com Davi. O Salmo 27 diz assim, a partir do verso de número 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha alma. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Verso 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me.
Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Graças a Deus, que leitura agradável, que leitura gostosa da palavra de Deus. Sempre é um refrigério. São como águas frescas que refrescam. São como águas que nos purificam e nos limpam. São como águas que nos fortalecem. É muito gostoso nós bebermos da palavra de Deus. E nesse momento eu convido você para que medite nesse hino que vamos louvar o Senhor agora, o hino de número 43. Aproveite e cante conosco juntamente. Participe aí onde você está, que nós vamos falar do Deus de amor. Deus é amor, diz 1 João. Vamos ouvir a canção e o louvor e vamos adorar o Senhor nesse momento. Graças a Deus. Deus seja louvado. Vou chamar o velho para dar continuidade.
Boa noite a todos, graça do nosso bom Deus seja evidente na vida de cada irmão, irmã, família que está nessa noite participando do culto ao nosso bom Deus. Convido você a estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 99. Vamos fazer essa leitura, uma leitura em que após faremos então uma oração de contrição. Convido você então a pegar a sua Bíblia, se não estiver próximo, e que possa então estar abrindo comigo e fazendo essa leitura. Salmo de número 99. A palavra do nosso bom Deus diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebre eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. E és Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, e eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Convido você nessa noite a estar fazendo neste momento uma oração de contrição. Você em casa possa estar agora colocando diante de Deus as suas faltas, aquilo que você desobedeceu, voluntária ou involuntariamente, à lei do Senhor. Nós temos a orientação de que em Cristo Jesus, através da nossa confissão dos nossos pecados e arrependimento, Deus perdoa os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, a qual, ó Deus, nos orienta o caminho em que devemos andar. Ela nos mostra, ó Pai, quem nós somos, quem Tu és, e nos traz a esperança, ó Deus amado, diante das nossas ofensas a Ti. Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Damos nomes a Ele e também, ó Deus amado, aqueles que, por acaso, nós não venhamos a reconhecer, esquadrinhe o nosso coração. Vê se há algum caminho mau em nós e nos direcione pelo caminho eterno. Em Cristo Jesus, ó Deus, e pelos méritos do nosso Senhor, nós, ó Pai, oramos neste momento, pedindo perdão pelos nossos pecados. E, ó Deus amado, traga a nós a alegria da salvação. Abençoe a cada ouvinte, a cada participante do culto ao Senhor neste momento, para que, neste momento também, ó Deus, apresentando as ofensas, ó Pai, que acometeu contra o Senhor, que possa também receber o perdão do Senhor e a alegria da salvação. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido aos amados a estarmos louvando ao nosso bom Deus um hino de contrição. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia
junto com orgulho apague as transgressões, quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. Então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. Então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus por sua concessão de perdão a nós em Cristo Jesus. E nesse momento de louvor e gratidão ao nosso bom Deus, eu convido aos amados a abrirem também a palavra do Senhor lá em Salmo de número 68. Nós vamos estar lendo versículo 1 ao versículo 8. Assim diz a boa, perfeita palavra do Senhor. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos de sua presença, fogem os que os aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. O justo, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exaltai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Esse é o nosso bom Deus,
e louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Convido você, mais uma vez, a estar louvando ao nosso bom Deus. Vamos louvar ao Senhor o hino Ele é Exaltado. Nosso Deus é exaltado e glorificamos o nome dele nesse dia a qual separamos para louvar a ele no dia do Senhor. E o Senhor também nos agracia com a sua palavra. Neste momento vamos ouvir a mensagem do nosso bom Deus através do reverendo Marto Mendes, pastor da Igreja Presbiteriana Os Semeadores. Graça e paz, que o Senhor Deus, nosso bom Deus, fale ao nosso coração nesta ocasião. Convido você a acompanhar a leitura, pode ser na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular. Se você não estiver com nenhum desses na tua mão, também não tem problema, acompanhe conosco. Uma porção que o apóstolo Paulo escreve da sua primeira carta aos crentes que viviam em Corinto, capítulo de número 15, versos 28 até o verso de número 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 28 até o verso de número 34. Lembrando que na última oportunidade que nós estivemos juntos, que eu preguei,
nós falamos sobre os benefícios da ressurreição do Senhor Jesus. Aquele que crê no Cristo Jesus, no Cristo ressurreto, tem consolo, tem fortalecimento na sua fé, tem paz que vence o medo. Mas agora nós vamos falar sobre alguns outros benefícios práticos no dia a dia, na caminhada cristã, daquele que crê na ressurreição do Senhor Jesus. Crer na ressurreição é viver para a glorificação. Eis o que nos diz a palavra de Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que faremos que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Oremos. Bondoso Deus, nós lemos uma porção da Tua palavra. Esta palavra viva e poderosa, essa palavra que instrui, que transforma, essa palavra que destrói sofismas, que destrói convicções equivocadas, cosmovisões que não estão de acordo com o que o Senhor tem revelado. Essa palavra que edifica, que conduz à vida, que conduz à fé no Senhor Jesus, a uma entrega pessoal e total a este Deus maravilhoso que nos amou com amor indizível. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. É a súplica que colocamos diante do Senhor, Pai amado. Amém. O que é para o cristão a doutrina da ressurreição? Para o apóstolo Paulo, ela era uma verdade tão essencial, tão fundamental, tão presente, a ponto dele considerar a própria vida apenas um benefício em prol da igreja gentílica nascente. Ele considerava que morrer era incomparavelmente melhor, porque ele estaria com o Senhor na glória e ressuscitaria. Paulo conhece o seu valor, a sua importância como apóstolo dos gentios, mas ao mesmo tempo ele almeja algo muito melhor. Ele almeja estar com Cristo na glória, e isto passava pela morte e pela consequente ressurreição. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, é diferente de todas as outras doutrinas conhecidas, porque enquanto a maioria é relativamente útil para esta vida e de nenhuma, veja bem, nenhuma eficácia para a eternidade, a fé cristã é da eternidade, para ser vivenciada desde já, aqui, agora, numa viva esperança de glória. Lamentavelmente, assim como a igreja em Corinto, a igreja moderna tem incorrido em erros. Por um lado, há aqueles que enfatizam demasiadamente a fé para esta vida, transformando a fé numa busca desenfreada por realizações aqui e agora. Ainda são pecadores, mas já querem viver aqui um estilo de vida materialista e sem contratempos, como se já estivessem glorificados. Para manter esta farsa, apelam para
a mistificação, para a mentira, para a heresia, torcendo o sentido das Escrituras. Outro erro lamentável é viver como se a fé se relacionasse apenas com a eternidade, sem efeitos morais e éticos práticos na vida diária. Mentirosos continuam mentindo, ladrões continuam roubando, ímpios permanecem em suas impiedades, enquanto afirmam de nariz empinado e dura serviço que foram salvos, e uma vez salvos, então, salvos para sempre, como se a salvação, o novo nascimento, não fosse fruto do arrependimento de uma vida sem frutos e desse origem a uma nova vida. Uma vida digna da santa vocação daquele que chama pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo sentiu a necessidade de lembrar aos cristãos em Corinto que a ressurreição era uma expectativa, era uma certeza de fé que eles deveriam carregar enquanto serviam ao Senhor nesta vida. Aguardavam a vida futura, mas já serviam ao Senhor aqui e agora. A pregação do apóstolo Paulo, meus queridos, não era apenas para o porvir, não era apenas uma pregação escatológica. Sua pregação, sua soteriologia, sua doutrina da salvação era prática, carregava exigências para o hoje, para o aqui, para o agora. Qual a razão de viver como cristão se não houvesse a ressurreição? Esta era uma indagação de muitos. E como esperar a ressurreição sem viver aqui já em novidade de vida, sem vida verdadeiramente cristã? Não são duas coisas complementares e nem duas coisas excludentes. Trata-se apenas de uma vida, uma só vida, a vida cristã, a nova vida. Para nós melhor entendermos o texto, nós precisamos fazer algumas observações preliminares. Paulo observa que a prática religiosa da igreja em Corinto apontava para a crença na ressurreição. Mas a sua carta vai tratar de problemas que estavam acontecendo e se infiltrando naquela igreja. E provavelmente havia alguns que não acreditavam na ressurreição. Havia outros que achavam que podiam, inclusive, promover a ressurreição de outros que já haviam morrido, caso se batizassem em nome dele. Paulo resolve escrever para corrigir alguns desses problemas. Paulo não aderiu à prática do batismo pelos mortos e muito menos de uma vida reprovável. Quais são os efeitos práticos na vida cotidiana daqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos? Esta é a grande questão que Paulo vai levantar no capítulo 15 desta sua carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição, de que adianta ser cristão? Paulo diz: Cristo ressuscitou sim, há ressurreição sim, adianta sim viver como cristão. E sabe por quê? Em primeiro lugar, porque crer na ressurreição traz sentido à vida cristã. Crer na ressurreição traz sentido à vida do cristão hoje, aqui e agora. O cristão, de fato, parece ser um cidadão estranho. Vive no mundo, mas não pertence a ele. Obedece às suas leis e autoridades, mas a sua lealdade é a um legislador superior a todos os homens, a todas as autoridades deste mundo. Enquanto o mundo ensina a busca da autossatisfação a qualquer custo, a atitude do cristão é de abnegação e de serviço para agradar ao seu Senhor, servindo ao seu próximo. No contexto de Paulo e ainda hoje em alguns lugares, ser cristão não era como para nós aqui no Brasil é. Ser cristão não era uma parte da cultura. O cristianismo era uma religio ilícita. Era uma religião que estava incluída no rol dos crimes de maestas, uma ofensa moral e pessoal ao próprio imperador. Ser cristão implicava em ser discriminado, ridicularizado,
e perseguido. O cristão, quando era denunciado por sua fé e não abria mão dela, era considerado um criminoso digno de morte. Podia-se perder tudo, meus amados, apenas pelo fato de proclamar-se cristão. E sabe de uma coisa? Impressionante! Os cristãos do primeiro século não viam isso como uma tragédia. Viam isso como um privilégio que o Senhor lhes concedia. Observe o que Pedro diz na sua primeira carta: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Muitos milhares de cristãos pereceram por causa da sua fé. Ninguém, a não ser o Senhor, sabe todos os seus nomes, porque eles estão registrados no livro da vida, porque eles foram fiéis até a morte. Como encontrar coragem? Imagine você, como encontrar coragem para enfrentar o martírio sem crer na doutrina da ressurreição? Que sentido faz abandonar todas as honrarias e prazeres mundanos, correndo perigos, vivendo sob constante ameaça, se a ressurreição não é real? Como explicar, por exemplo, a ousadia do antes impulsivo, mas receoso Simão Pedro? Como explicar a sua alegria em sofrer quando antes ele estava disposto a matar? Como explicar a transformação de Saulo de Tarso, de algoz e perseguidor da igreja, no missionário que apanhava, naufragava, era preso, apedrejado, chicoteado, mas se mantinha firme e alegre, mesmo quando soube da sua morte iminente, como ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. A Bíblia afirma que aquilo que o homem acredita ser vai influenciar o que ele é na prática. E a fé na ressurreição influencia o dia a dia do cristão. Se a fé é apenas um conjunto de ideias que só servem para dar algum conforto moral, então ela vai ser bastante útil para esta vida. Uma vida de um cristianismo vazio, sem renúncia, sem transformação, sem arrependimento, sem conversão, e pior que tudo, sem esperança de glória. Eu lamento lhe dizer que isto não é fé. É um mero conjunto de conceitos, doutrinas e costumes. Mas para Paulo, a fé na doutrina da ressurreição implicava em um sentido para a sua vida. Uma vida segundo Cristo e não segundo o curso deste mundo. Uma vida na qual ele buscava servir ao Senhor. E ele próprio nos adverte a não seguirmos, a não cometermos o erro de seguirmos o curso deste mundo. Ele escreve, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os cristãos do século I não tinham a vida mansa, suave, relaxada dos cristãos do terceiro milênio. Certamente eles seriam bons cristãos hoje, forjados que foram no fogo da perseguição. Mas será que os cristãos do século XXI seriam por eles considerados pelo menos cristãos? Será que esses modernos cristãos, ao menos, iriam querer ser membros de uma igreja sob constante perigo e ameaças de morte? Será que os cristãos do nosso tempo teriam peito para andar como cristãos, como hoje se enchem de slogans evangélicos e colocam o nome de Jesus em camisetas? Duvido que os cristãos do século XXI ousassem fazer uma marcha para Jesus, uma marcha que Jesus nunca pediu, por exemplo. Ser cristão
sem sombra de dúvidas, traz sentido à vida cristã. Mas crer na ressurreição também dá poder para batalhar pela fé. Este é o segundo princípio que eu quero destacar aqui. Crer na ressurreição dá poder para batalhar pela fé. O apóstolo Judas conclama os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Certamente se envergonharia ou chamaria muitos a se envergonharem do seu cristianismo morto, sem obras e às vezes até cheio de más obras. Em tempos de politicamente correto, nós temos um cristianismo inepto, vazio, sem vigor, sem sentido, um cristianismo sem vida. Provavelmente a sabedoria do cristianismo do século XXI não ousaria enfrentar o sindicato dos ourives de Éfeso. Vale lembrar que ali em Éfeso estava uma das maravilhas do mundo antigo, o grande templo de Diana dos Efésios. Paulo lembra que lutou em Éfeso com pessoas que se portaram como feras enraivecidas, como brutos animais, e exigiram nada menos do que a sua morte, e quase conseguiram. Como enfrentar uma turba daquela capaz de passar 2 horas ininterruptas gritando uma frase apenas: grande é a Diana dos Efésios, se ele temesse pela sua própria vida? Se ele não tivesse a certeza absoluta da ressurreição de entre os mortos, se ele não carregasse no seu coração a certeza da vida eterna, como enfrentar aquela turba, meus irmãos? Pedro e João, por exemplo, enfrentaram o mesmo sinédrio que conseguiram a morte de Jesus, e agora lhes proibia de anunciarem a ressurreição do Mestre, e eles dizem que não podiam deixar de obedecer a Deus, não podiam deixar de falar da ressurreição de Jesus, mesmo proibidos e maltratados pelo sinédrio. Como obter poder para testemunhar ali sem a certeza da ressurreição? É inexplicável e humanamente impossível sem a ressurreição como resposta. Paulo afirma que sem a fé nessa ressurreição, sem acreditar na ressurreição dos mortos, é melhor dedicar-se aos negócios desta vida. Ele diz que é melhor comer e beber, pois o fim é certo, a morte. Para o materialista não há outro caminho. O materialista tem que se tornar um mundano, um hedonista. Vamos comer, vamos beber, vamos morrer mesmo. Para o materialista, nem estoicismo faz sentido. O melhor mesmo é aproveitar o que o mundo tem a lhe oferecer. Mas o que é lamentável é que é exatamente isto que se observa no cristianismo contemporâneo, tão cheio de alegrias, de eventos alegres, tão prazenteiro. Os cristãos, assim como o mundo, estão comendo e bebendo, mas talvez em muitos lugares esteja faltando Cristo no cristianismo contemporâneo. A fé cristã tem sido para esta vida, para as necessidades do tempo presente, apenas exatamente o contrário do que era na perspectiva dos cristãos primitivos. Observe o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em muitos cristãos falta coragem para viver como cristãos, como se fosse possível ser cristão sem o Espírito de Cristo. Perdem a batalha da fé em sua própria vida, em seus próprios corações fogem à luta, permitem-se ser derrotados em seu próprio ambiente de batalha. Sem vida cristã não tem nenhum vigor espiritual, tornam-se ineptos para o evangelismo, para a propagação da fé, mesmo em um ambiente como o nosso, que é aparentemente favorável, que não é hostil. Talvez se vivessem nos dias de Paulo, com as demandas da fé cristã exigidas naqueles dias, jamais houvessem se tornado cristãos. Não se tornariam cristãos nominais, porque naqueles dias não havia cristão nominal. Esta era uma categoria impossível
naqueles dias. Mas hoje, lamentavelmente, é uma categoria admitida. Ninguém contrataria, por exemplo, um pedreiro que dissesse: eu sou um pedreiro nominal, eu fiz um curso, mas eu nunca construí nada. Você não contrataria um pedreiro assim. Já imaginou contratar um médico que nunca exerceu? Ir a um dentista que nunca tratou de um dente? Cristãos nominais? Impossível. Soldados que não lutam e não batalham? O que é isso? É disso que o apóstolo Tiago fala quando coloca um desafio na boca dos ímpios contra aqueles que se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos. Os ímpios perguntam: mostra-nos a sua fé. E muitos cristãos não têm o que mostrar. Cristãos nominais logo entrariam no século I, II, III no rol dos caídos que negaram a sua fé, dos traidores que entregaram seus pastores nos dias de perseguição, ou que entregaram as suas Bíblias, daqueles que se venderam ou que compraram documentos para dizer que não eram cristãos. 3 grupos de cristãos nominais abandonaram a fé nos momentos de perseguição sob o Império Romano, mas eram diferentes categorias para identificar a mesma coisa: cristãos que não tinham a verdadeira fé na promessa da ressurreição. Foi a certeza da ressurreição, meus amados, que levou Paulo, Pedro, Tiago, João, Brandina, Policarpo, Inácio e tantos outros cristãos a não darem valor à própria vida, a poderem afirmar que viver era útil para servir a Cristo e aos santos, mas morrer era infinitamente melhor. E assim esses irmãos estavam capacitados a enfrentar ousadamente quaisquer inimigos para defender a sua fé. Isso é tão diferente do cristianismo atual. Cristianismo que não ousa nem mesmo discordar dos amigos quando esses zombam da sua fé, ou quando falam coisas que são politicamente corretas, mas biblicamente heréticas. Ser cristão significa também crer na ressurreição e obter santidade nesta vida. Quando você crê na ressurreição, isso vai produzir santidade nesta vida. Um engano muito comum podia ser encontrado na igreja em Corinto. Eles acreditavam, alguns coríntios acreditavam que precisavam misturar-se aos outros coríntios, fazendo o que eles faziam, festejando como festejavam, partilhando de seus banquetes carnais, na tentativa de ser popular. E quem sabe misturando-se com eles, fazendo o que eles faziam, quem sabe obterem alguma oportunidade de evangelizar. Mas a pergunta é: evangelizar o quê? Anunciar quais boas novas? Que o Messias veio e morreu? Que nada mais resta após a morte? Que não há esperança de vida eterna? Que o próprio Messias não sabia exatamente o que veio fazer e que mensagem veio anunciar? Isso é fazer-se tolo achando que o mundo é tolo. Como conduzir o mundo a uma transformação sem saber nem para onde conduzi-lo? Como anunciar o Messias sem crer na doutrina da ressurreição? E havia alguns coríntios que achavam que podia fazer isso. É verdade que o apóstolo Paulo afirma ter se feito de tudo para com todos, para tentar ganhar alguns para Cristo, mas ele nunca abriu mão de nada que comprometesse a sua fé, que comprometesse o seu testemunho. Costumes locais, escrúpulos religiosos dos judeus e coisas de menos importância podiam ser acomodadas, mas Cristo, a cruz de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição eram coisas inegociáveis. Por exemplo, Paulo não se misturou às práticas religiosas de Éfeso. Ele não se adequou à vida licenciosa pagã em Corinto. E é esse o ponto que ele aborda aqui. A verdadeira vida cristã não se mistura com o mundanismo que o cerca.
Paulo adverte os coríntios com uma expressão muito forte, que significa mais do que ser enganado. Paulo não quer que eles possuam uma disposição mental incorreta que ocasione más ações. A advertência de Paulo é para que eles tomem cuidado com tudo o que pudesse afastá-los do centro da vontade de Deus. E o único jeito para isso acontecer é eles manterem os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. A ênfase de Paulo a respeito das más conversações não se refere apenas a palavras, mas a uma troca, a um intercâmbio de informações e experiências, produzindo uma síntese que, na verdade, é uma antítese da pureza exigida na vida cristã. Qualquer coisa que não é pura é impura. Qualquer coisa que não é pura é corrupta e é inaceitável pelo Senhor. É impossível juntar a fé cristã com qualquer outra coisa, porque vai gerar alguma coisa misturada, não pura. Lembremos rapidamente, entre os coríntios havia várias divisões: legalismo, filosofia, liberalismo moral, partidarismo e falsa espiritualidade, produzindo uma igreja fraca, doente, ferida, incapacitada de dar bons testemunhos. Por isso, Paulo enfatiza os bons hábitos, a pureza de vida, o fervor espiritual, a atitude evangelizadora que deveria existir entre os coríntios, substituindo todos aqueles problemas que eles enfrentavam. E o que uniria tudo isso era a crença na ressurreição do Senhor Jesus. A consideração de que é uma tolice abandonar princípios e valores eternos para usufruir de prazeres transitórios deste mundo pecaminoso destinado à destruição. Pergunte-se mais uma vez, por qual razão alguém abriria mão de bênçãos de duração eterna em favor de migalhas temporais? Somente se não acreditasse nas bênçãos eternas. E há o exemplo de um homem que fez isso na Bíblia, um homem chamado Demas, que amou o presente século e foi-se para o mundo, porque não conhecia de fato a graça de Deus. Por fim, o que esperar de quem crê na ressurreição? Fico maravilhado em pensar que não é por causa de coisas corruptíveis que a vida cristã é santificada. Porque as coisas corruptíveis se corrompem, mudam, perdem valor, são esquecidas. Não é por causa dos costumes também, porque os costumes mudam. As exigências morais de uma época podem não ser relevantes em outra. Ou até mesmo na mesma época em outro lugar, coisas exigidas aqui podem não ser úteis acolá. Se as motivações dos cristãos se resumissem apenas às coisas desse mundo, como manter a fé diante da verdade de que nesta vida ninguém leva nada? De que adianta ter como aspirações coisas que trazem ansiedade, que ladrões podem roubar, que a ferrugem pode corroer, que a traça pode consumir e que governos podem confiscar? Mas a nossa motivação, queridos, vem do Senhor, do Espírito do Senhor, da força e poder espiritual que Ele dá aos crentes para resistirem no dia mau. Existe um ditado corrente que diz assim: nem todo mundo, aliás, ele diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Na verdade, isso não é verdade. Primeiro, porque nem todo mundo quer ir para o céu. Na verdade, existem muitos tolos que nem acreditam que o céu ou que Deus exista. Só vai querer ir para o céu quem crê que Deus existe e recompensa os fiéis. Uma outra coisa interessante é que o cristão não tem medo da morte. Para o cristão, a morte não é motivo de terror. A morte já foi vencida, já foi derrotada. E se a morte, na verdade, vem a tornar-se um caminho para a vida. E Paulo disse que estava pronto. Você está pronto? Você é verdadeiro cristão, crê na ressurreição e está pronto para a morte? Uma terceira verdade muito importante é que o estilo da vida eterna começa a mostrar-se aqui.
O caminho para a vida eterna é um caminho de santidade preparado pelo Senhor para o seu povo vivê-la aqui e agora. Mas lembre-se, não é a morte, simplesmente a morte que leva alguém para o céu. É a fé em Cristo demonstrada numa vida de santidade. Deixe-me concluir perguntando a você. Você acredita mesmo? Você acredita na vida eterna? Você a quer? Você a quer mesmo? Você está vivendo hoje, aqui e agora, já na expectativa de ir experimentando uma pálida amostra do que ela é na plenitude? Você de fato crê na doutrina da ressurreição dos mortos, está disposto a viver pronto para enfrentar a morte e ressurgir no último dia? Você acredita nisso? Você quer isso? Você tem Jesus, a vida eterna, em seu coração? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus em plena confiança de fé, podendo exclamar que Ele é o seu Redentor e Ele vive? Você pode dizer: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final? Você pode afirmar que tem plena convicção de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus? Eram convicções como essas que moviam o apóstolo Paulo, que moviam os demais apóstolos e que moveram a igreja cristã nesses últimos 2000 anos. E pergunto: esta é a sua convicção? Quero convidar você a colocar a sua vida, o seu coração, a sua fé diante do Senhor neste momento e se perguntar: eu realmente possuo esta fé na ressurreição dos mortos a ponto de dizer que para mim viver é bom, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ainda que para isso tenha que enfrentar a morte? Coloque sua vida diante do Senhor, faça essa reflexão. Se você tiver alguma dúvida, se você duvidar por um momento que seja, peça ao Senhor, peça ao Espírito do Senhor, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Peça para Ele testemunhar ao seu coração: você é filho de Deus. Crie no Senhor Jesus de todo o seu coração. Talvez seja este o seu momento, talvez seja este o seu instante de transformação, de salvação, de recepção da vida eterna, de certeza da ressurreição. Que Deus te abençoe. Você crê na ressurreição? Palavra aos nossos corações, momento em estarmos refletindo e agradecendo ao nosso bom Deus. Enquanto estaremos refletindo, mensagem dita para nós hoje, convido a você também a estar louvando ao Senhor com o hino 187, Cidade Celestial. Cidade, cidade.
Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite. Agradecidos, ó Deus, por tua palavra que veio aos nossos corações, nos exortando e trazendo a nós, ó Pai, a esperança que há no teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai, ouvimos da tua palavra e entendemos que fomos chamados, ó Deus amado, para estarmos convictos que o nosso Senhor, Ele ressuscitou. O nosso Senhor, ó Deus amado, nos chama para gozar uma vida em eternidade e que agora podemos viver, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Peço, ó Deus, que traga esse brilho a todos nós, essa lembrança, essa esperança, para que possamos viver de forma, ó Pai, que glorifique o teu santo nome. Abençoe o teu povo que nesta noite ouviu a tua palavra e que neste momento, ó Pai, possa estruturar a sua vida e alicerçar e continuar alicerçado naquilo, ó Pai, que não é passageiro, que não é temporal, mas que é eterno, e dá ao teu povo. Aqueles, ó Deus, que nessa noite escutou a tua palavra e que, ó Deus amado, ainda não se decidiram, não tem a Ti como Senhor, que o Espírito de Deus possa ir de encontro aos seus corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo, ó Pai amado, o entendimento que deve então estar sustentado em Ti e crendo no Senhor. Nos abençoe nesta semana, ó Deus, que essa semana seja momentos em que possamos também continuar a nossa adoração ao Teu santo nome, em nossa casa, aquele que irá trabalhar, aquele, ó Pai amado, a criança, o adolescente ou o jovem que ficará também em casa ou o jovem que trabalhará, que possa, ó Deus amado, fazer tudo para a glória do Teu santo nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Não deixe de estar agora pegando e colocando na sua agenda as nossas programações na semana, se não voltarmos à regularização dos nossos cultos públicos. Então, na terça-feira nós teremos o nosso momento de estudo bíblico. Na terça-feira às 20 horas. Então, da mesma forma que você acessou hoje, acesse também para que possa estar conosco. Na sexta-feira, reunião de oração, às 20 horas também. E no domingo, 9 horas, escola dominical e às 18h30, o culto solene. Deus abençoe ricamente as suas vidas.